Capítulo 1024, Testamento da Chama Sagrada. Tradução: Ciberrevisão. Nies Empadrim. Notícias de Liming chegando ao 7º nível dos infernos de chamas e simultaneamente formando uma nuvem de energia de origem na 7ª etapa da destruição da vida, se espalharam como uma onda crescente sobre todo o clã de Fênix Ancestral. Sem dúvida, este foi o maior evento no clã de Fênix Ancestral nas últimas dezenas de milhares de anos. No Palácio Grito da Fênix, quando a fada Feng obteve essa notícia, ela ficou agradavelmente surpresa. Embora tivesse muita fé em Liming, ela nunca imaginou que ele lhe traria surpresas tão grandes e maravilhosas. No entanto, aqueles que tiveram a maior reação a Liming foram a sede do clã da Fênix Ancestral, bem como as grandes famílias. Neste momento, no mundo de luz carmesim do reino dos deuses, dentro de um espaço selado, havia um grande planeta que havia sido transferido para ele por um grande poder sobrenatural. Esta era a base da família Au, um dos 3 grandes clãs familiares do clã de Fênix Ancestral. A família Au, uma única família sozinha, foi capaz de ocupar todo o planeta. Quando todos os descendentes diretos da família Au, assim como os descendentes dos ramos, eram somados, eles não eram menos numerosos do que toda a população do Palácio Grito da Fênix. Era em uma margem em que se usa 1 milhão como a unidade base. Com tantas pessoas, nem todos os 3 grandes clãs familiares tinham uma linhagem rica. Só os verdadeiros discípulos geniais entre eles teriam permissão para permanecer na sede da família e receberem foco durante o treinamento. A maioria dos outros júniores era enviada para outros palácios como seu próprio julgamento de fundação pessoal. Eles ficariam com os júniores de famílias comuns e todos começariam no mesmo ponto de partida. Eles se elevariam com base em seu próprio talento. Talvez eles pudessem exercer grande poder e se tornar uma figura central em seu palácio, adicionando influência à família. Ou talvez eles desaparecessem nas areias do tempo, lentamente esquecidos por sua família. Neste momento, dentro do palácio do núcleo central da família Au, mais de uma dezena de anciões estavam sentados em volta de uma mesa redonda. Um pergaminho de jade da cor de fogo estava no centro da mesa redonda. Esta foi a mensagem enviada por Jin Jianzun. Nesse pergaminho de jade, havia também algumas imagens seladas de Liming passando pela 7ª etapa da destruição da vida. O fenômeno da nuvem de energia de origem deixou todos nervosos. E em volta desse pergaminho de jade, os anciãos presentes haviam se dividido em 2 campos, discutindo ferozmente um com o outro. A pergunta era apenas sobre o que eles estavam discutindo. Eles estavam discutindo se deveriam ou não aceitar Liming como o principal discípulo central de sua família Au, e talvez até mesmo empurrá-lo fielmente para a posição de ser o próximo patriarca do clã de Fênix Ancestral a competir com a família Wang e a família Xiao. De um lado estava a facção conservadora da família Wu. Eles defendiam a pureza da linhagem e acreditavam que, não importa o que fosse, Liming ainda era uma pessoa de fora que não valia a pena a família ou treinar. Eles acreditavam que deveriam concentrar todos os recursos nos júniores da família Wu. E do outro lado todos que estavam rindo da facção conservadora da família Wu. Eles acreditavam que depois de passar 10.000 anos treinando diligentemente os chamados discípulos geniais, todos eles se revelaram idiotas inúteis que não conseguiam resistir a ninguém. Eles desperdiçaram tantos recursos e, no entanto, ninguém que eles produziram chegou perto de se comparar com Wang Weifeng ou Xiao Shuji. Esse tipo de disputa se repetia com frequência nas últimas centenas de anos. Mas desta vez o argumento foi particularmente desagradável. Mas não importava o quão desesperadamente os lados discutissem, a decisão final estava nas mãos do patriarca da família Wu. Patriarca, nestes últimos anos, embora nossa família Wu tenha sido chamada de parte dos 3 grandes clãs familiares do clã da Fênix Ancestral, juntamente com a família Xiao e a família Wang, a verdade é que nossa família está decaindo lentamente. Na verdade, nós já fomos muito afastados pelos outros 2 clãs familiares. Nos 72 palácios, a maioria das posições vitais foi tomada pelas outras 2 famílias. E quanto à posição de futuro patriarca do clã da Fênix Ancestral, parece provável que Wang Weifeng ou Xiao Shuji assumam o trono.
Independentemente de qual deles assuma a posição de patriarca, o outro ainda será um vice-patriarca. Esse é um grande perigo à nossa família. Precisamos criar um discípulo talentoso a todo custo para competir com esses dois. Se eles não vierem da nossa família, seus anseios e desejos do coração serão diferentes. Você pode garantir que esse Lin Ming não é um lobo ganancioso e traiçoeiro? Se nós gastarmos tanta força o treinando e ainda assim ele não ajudar a nossa família, então nós não perderíamos tudo. Ainda é melhor do que sentar aqui e esperar apodrecer. Olhando para a imagem maior, mesmo que Lin Ming não seja um júnior da nossa família, ainda estou disposto a treiná-lo para que ele se torne o próximo patriarca do clã The Fênix Ancestral. Esse resultado ainda é muito melhor do que deixar essa posição nas mãos dos outros dois. As discussões dos anciãos de ambos os lados se tornaram cada vez mais intensas. A reunião continuou por várias horas. Mas, neste momento, o patriarca da família, um velho vestido de vermelho sentado no assento de honra, falou de repente. Chega. Sem mais discussão. Informe Yulong. Faça com que ele traga uma gota de essência sanguínea da Fênix e me siga. Eu irei pessoalmente para a estrela espiritual flamejante do mundo Atlas. E você também, Baio, você também irá. Traga com você o testamento da chama sagrada. Quero ver com meus próprios olhos exatamente que tipo de jovem herói de elite é esse Lin Ming. O que? Quando os anciãos ouviram o velho vestido de vermelho falar, todos ficaram atordoados. O patriarca da família, na verdade, planejava ir à estrela espiritual flamejante do mundo Atlas para observar pessoalmente esse Lin Ming. Além disso, ele também queria levar consigo uma gota de essência sanguínea da Fênix e o testamento da chama sagrada. Yulong, do qual o velho de vermelho falou, era o Yulong, um emissário de assuntos internos do clã da Fênix Ancestral e também superior de Xianggu Wang. Ele fazia parte da família e independentemente de força ou status, ele superou em muito qualquer mestre de palácio comum dos 72 palácios. No entanto, mesmo o Yulong não conseguia tirar uma gota de essência sanguínea da Fênix quando ele quisesse. Porque isso envolvia muitos interesses e oposições, ele tinha que obter a aprovação da sede do clã da Fênix Ancestral, bem como dos 3 grandes clãs familiares para fazer isso. No entanto, como o critério estabelecido pela sede parecia estar prestes a ser cumprido, era uma boa razão para o Yulong levar consigo uma gota de essência sanguínea da Fênix. Quanto ao testamento da chama sagrada, isso era um conjunto de totens. Além disso, era o conjunto mais precioso de totens em todo o clã da Fênix Ancestral. Se alguém chamasse esses totens de número 2, ninguém se atreveria a classificar qualquer outra coisa como número 1. Havia um total de 9 esculturas neste conjunto de totens. No entanto, esses totens não vieram das mãos dos membros do clã da Fênix Ancestral. Pelo contrário, eles foram encontrados pelo primeiro patriarca da família Wu. Aquele patriarca estava explorando um reino místico quando acidentalmente tropeçou nesse conjunto de totens. E esse patriarca também foi um dos personagens mais míticos do clã da Fênix Ancestral. Ele teve um grande número de chances de sorte em sua vida e quase se tornou um Lorde Absoluto. Este conjunto de totens foi uma das suas chances de sorte. Este conjunto de totens foi chamado de Testamento da Chama Sagrada. Quanto a quem os havia esculpido, ninguém sabia, exceto que absolutamente era algum antigo ancião supremo. Era até possível que eles tenham sido deixados para trás por um império. O testamento da chama sagrada era o tesouro mais precioso da família Wu, e também o motivo da glória e força da família Wu. Por todas essas dezenas de milhares de anos, a família Wu tinha confiado no testamento da chama sagrada e nas bênçãos do primeiro patriarca para se desenvolver lentamente, se tornando um dos 3 grandes clãs familiares do clã da Fênix Ancestral. Patriarca deseja levar o testamento da chama sagrada para a estrela espiritual flamejante do mundo Atlas? Vários anciões da facção conservadora engoliram em uníssono. O patriarca da família Wu também tinha outra posição na sede do clã da Fênix Ancestral. Essa era o de ancião supremo do clã da Fênix Ancestral. Os patriarcas dos 3 grandes clãs familiares eram todos os anciãos supremo do clã da Fênix Ancestral. Seu status não era o que um mestre do palácio normal poderia esperar se comparar.
E agora ele queria ir observar pessoalmente um discípulo júnior na destruição da vida enquanto ele era submetido ao julgamento de fundação da Fênix ancestral. Além disso, se o testamento da chama sagrada fosse levado para a estrela espiritual flamejante, então era certamente para que Li Ming pudesse meditar sobre ele. O testamento da chama sagrada era o mesmo que os outros totens. Havia fragmentos de leis que lentamente se acumularam no interior e, uma vez percebidos, esses fragmentos de leis seriam drenados. Nem mesmo os anciãos da família Ao tinham muitas chances de percebê-los, e mesmo assim Li Ming teria a chance de fazer isso. Sem dúvida, o patriarca já havia decidido que ele conquistaria Li Ming. 2 dias depois, Mundo Atlas, estrela espiritual flamejante. Nesses 2 dias, Li Ming estava em reclusão enquanto ele lentamente se acostumava com as leis dentro de seu corpo. Ele havia acabado de chegar à 7ª etapa da destruição da vida e também havia resistido ao batismo das leis dentro da nuvem de energia de origem. Ele havia acumulado uma grande quantidade de iluminação nesse meio tempo e tinha que aproveitar esse tempo precioso para se esclarecer sobre as leis. Reclusão para meditar nesse momento era o melhor método para Li Ming aumentar sua força. Durante esses últimos 2 dias, Li Ming sentiu como se seu espírito estivesse vagando livremente o mais alto nos céus. Sua força, assim como sua compreensão das leis, aumentou muito a cada dia. No 3º dia, Li Ming abriu os olhos de repente. Nesse momento, toda a luz ao redor dele desapareceu. E dentro de seu corpo, as runas em seus ossos começaram a brilhar uma a uma, florescendo com uma luz luminosa. Era hora de ele pegar a essência sanguínea da Fênix. Li Ming pensou consigo mesmo. Nesse dia, ele acumulou energia o suficiente. Seu corpo estava transbordando de força. O que ele desejava era uma apropriada batalha selvagem. Li Ming saiu da reclusão. Alguns discípulos gritaram imediatamente. Nestes 2 dias, os muitos discípulos na estrela espiritual flamejante não treinaram nada. No máximo, eles foram os 18 infernos de chamas. Mas nenhum deles entrou na torre de totens. Eles estavam esperando pelo grande evento que estava chegando. Todos eles queriam ver Li Ming completar os 1000 massacres da matriz ilusória do deus do combate e finalmente obter a gota de essência sanguínea da Fênix. Está prestes a começar, Yan Yuer saiu de uma caverna flutuante. Ela olhou para Li Ming flutuando no céu, uma emoção complexa corando seu rosto. Ela não queria ver Li Ming brilhando mais uma vez, mas com seu humor complexo e seus pensamentos estranhos, ela silenciosamente voou para a matriz ilusória do deus do combate. E atrás de Yan Yuer, todas as discípulas do Palácio Encanto da Fênix voaram uma a uma. Hoje foi destinado a ser esculpido na história do clã da Fênix Ancestral. Com tanta esperança e expectativa, eles definitivamente não perderiam essa cena. Li Ming verdadeiramente milagroso no lado do Palácio Grito da Fênix, Bai Daong flutuava alto no céu. Atrás dele estavam os outros discípulos no reino da transformação divina do Salão da Fênix, os discípulos no reino Mar Divino, e depois os discípulos novatos. Zhou Fei, o discípulo novato que conquistou o primeiro lugar no torneio de qualificação, naturalmente também estava nesse grupo. Depois que ele viu Li Ming entrar no 7º nível dos infernos de chamas e convocar uma nuvem de energia de origem de 3 milhas ao cruzar a 7ª etapa da destruição da vida, ele já havia descartado qualquer pensamento de competir com Li Ming. Quanto ele pensava em como ele planejava superar Li Ming, Zhou Fei apenas sentia suas bochechas ficarem vermelhas. Felizmente, ele não tinha sido audacioso o suficiente para dizer isso na frente de Li Ming, caso contrário, ele realmente se tornaria a chacota de todos. Os discípulos do Palácio Grito da Fênix, do Palácio Encanto da Fênix e do Palácio Oração da Fênix deixaram seus respectivos barcos espirituais, cavernas, residências ou até mesmo retornaram dos 18 infernos de chamas se estivessem treinando lá. Todos eles voltaram para assistir Li Ming começar sua investida final no último quesito do critério para obter a gota de essência sanguínea da Fênix. E em frente à praça da Torre de Totens, Einu, Jin Jianzun e Xianggu Wang estavam pairando no ar. Eles viram a chegada de Li Ming, repleto de energia e potencial. Xianggu Wang sorriu e disse: Li Ming, você parece já estar preparado. Sim,
Bom. Então vou primeiro te contar uma coisa. Para completar os 1000 massacres na matriz ilusória do Deus do Combate é muito mais difícil do que alcançar o 7º nível dos 18 infernos de chamas. A última pessoa a completar os 1000 massacres fez isso há 40.000 anos. De acordo com o critério estabelecido pela sede, tudo que você precisa fazer é completar os 1000 massacres antes do final do julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Tem certeza de que deseja tentar agora? Sim, senhora emissária. Bom. Einu, ative a matriz. Xianguvan disse. Ao lado ecoou pela praça da Torre de Totens. O grande portal da matriz ilusória do Deus do Combate surgiu mais uma vez.